meus amigos, melhor noite para vocês, paz eterna para todos. Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez para juntos compartilhar um texto da Bíblia. E você que não é inscrito, escreve aí, divulga essa mensagem, aperte a opção todas e também não esqueça do like. O tema nessa noite é: não existe profecias para se cumprir mais. Mas Simão, o que é isso? Aí você está tirando a esperança do povo de hoje, porque o povo hoje, eles esperam que alguma coisa vai acontecer. Como meu avô esperava, né? O seu bisavô, o seu tataravô, todos eles esperavam. Até o ano 2000, tinha um ditado: 1000 chegará, mas 2000 não é de passar. E já estamos em 2023 e a vida continua. E vai continuar para sempre, a não ser se haver aí, do jeito que nós estamos observando, como as nações estão querendo fazer. Mas independente disso, a Bíblia diz que vem geração e vai geração e a terra permanece para sempre. A Bíblia diz que Deus salvou Noé e a sua família. Salvou em que área? No área espiritual ou salvou daquele dilúvio que veio naquela geração, naquele mundo antigo? E Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim também seria nos dias do Filho do Homem. Comia, bebia, até que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos para onde? Para a morte. E quando Jesus viesse, ia levar quem? Ia levar as pessoas a ser arrebatadas? Ou eles iriam levar também a morte, quando o exército de Roma entrou em Jerusalém? Então não existe hoje profecias para se cumprir. Não existe mais profeta hoje, porque a Bíblia é bem clara: a lei e os profetas durou até João Batista. Vamos ao texto então, Lucas 21, 20. Mas quando vide Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. O que mais interessante hoje, que eu acho que já fiz essa leitura nesses anos que eu tenho de cristão, deve ter feito a mais de 200 vezes esse texto. Mas eu lia ele como já lia com a mente para um futuro. Nós olhávamos para a Bíblia fazendo anacronismo, querendo nos encaixar dentro da história bíblica. Então aqui o texto é bem claro: quando vide Jerusalém cercada de exército. Jesus já estava falando para quem? Para os judeus. Saber então que é chegado, que é a sua desolação, a sua destruição. Então ali, quando Jesus morre aos 33 anos, ele fez uma promessa que ele viria na glória do Pai. Ele já não vinha mais como filho de Deus, ele vinha como o próprio Deus. Então ele vinha na glória do Pai. Alguém viu ele? Não. Como Deus destruiria uma nação? Desde Isaías 13, capítulo 9 e 10. Ele foi no Egito, ele foi na Babilônia, mas alguém viu ele? Ou ele usou uma nação para destruir aquela nação? Versículo 21. Então os que estiverem na Judéia, olha bem, na Judéia, fuja para os montes. Você observa que a mensagem de Jesus era de fuga. Se fosse para ele buscar alguém, ele não mandaria ninguém fugir para os montes, meus irmãos.
E os que tiverem no meio dela, da cidade, saiam. E os que no campo não entre nela. O que tivesse no campo não entre nela. Versículo 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que está escrito. Então, todas as coisas que estava escrito eram o quê? Tudo aquilo que estava escrito, tudo aquilo que eles iam pregar do ano 33 até o ano 66, aquilo tudo iria acontecer dentro daquela geração. Não cabe a nós hoje querer viver uma história de Jerusalém. Nós vivemos hoje um novo céu e a nova terra, onde a velha terra e a velha Jerusalém foi destruída. Mas se tirar isso tudo do conceito hoje cristianismo, de que eles vão viver? Qual é a expectativa, a esperança que eles vão apresentar para alguém? Se disser que Jesus, ele disse que o reino estava vindo, ele nunca disse que iria levar ninguém para o reino. Ele disse que o reino iria chegar. E bem-aventurados seriam os mansos, que eles iam ver a Deus, iam sentir, eles iam ver. Como é que as pessoas iam ver Deus? Porque a Bíblia diz que ninguém viu Deus, porque eles não viam, eles estavam separados de Deus. E quando o reino chegasse, Deus estava reconciliando todas as coisas. Lucas 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Então Jesus olha para Jerusalém e chora, porque ele sabia que o general Tito, com o seu exército, no ano 70, entraria dentro de Jerusalém e mataria todos que tivessem ali. Por isso que a mensagem dele, em Lucas 21, era para que eles fugissem de Jerusalém. Paulo chega a escrever no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 14 em diante, não me falha a memória, dizendo: Ele, quando nós éramos pecador, Ele nos livrou dos nossos pecados, perdoou, e agora seremos salvos do juízo que haveria de vir. Era esse o juízo que Paulo pregava, era esse o juízo que os apóstolos pregavam, e era esse juízo que Jesus pregava. 35. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que diga: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Quando Jesus chega ali para pregar, eles não bendizia o nome de Jesus. Mas ele disse: de agora em diante vocês não vão me ver mais, até que vocês digam: bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Jesus veio em nome do Senhor. Então ele queria livrar Jerusalém desse castigo que a lei de Moisés previa. Deuteronômio fala sobre isso. Jeremias capítulo 31 vai dizer também que Deus faria uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. E se ele não desse crédito àquela palavra, ele seria riscado do mapa como nação. Não foi o que aconteceu no ano 70? Só eles foram reconhecidos como nação através da votação da ONU em 1947. Eles voltaram até a pátria deles novamente, porque eles ficaram de 70 até 1947 um povo espalhado por toda a terra. Era o castigo que Deus trouxe para eles. Mateus 27, 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia,
tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo, todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Vocês observam que o próprio povo que estava ali crucificando a Jesus, que iria mandar crucificar, eles chamam o sangue para a responsabilidade deles, que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue dele. Eles eram culpados. Enquanto Jesus queria livrar eles do juízo, eles estavam profetizando que o sangue de Cristo, a responsabilidade da morte de Cristo, caísse sobre eles e os filhos deles. Não era o que Jesus queria fazer, livrar eles, os seus filhos, como uma galinha, livrar eles do juízo que viria dentro de Jerusalém. Mateus 23, 33. Serpente, raça de víbora, como escaparei da condenação do inferno? Jesus olha para os fariseus e ele diz: como vocês vão escapar da morte, do inferno, da sepultura, que a palavra aqui é sepultura, meus irmãos. Não é esse inferno que a maioria das pessoas arrumou hoje para trazer medo e terror. Então Jesus diz: como vocês vão escapar da morte? Porque eu vim para que vocês tenham vida e vocês não estão dando crédito à minha palavra. 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, a uns deles matareis e a outros crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguirei de cidade em cidade. Não foi isso que aconteceu. Jesus enviou profeta, enviou várias pessoas, enviou os apóstolos, e eles não deram crédito. A um deles perseguiram, outros mataram. Não deram crédito à palavra de Jesus. Então, Deus iria cobrar de quem? Do século 21, que não tem nada a ver com aquela história, mas ela herdou toda a bênção que recaiu sobre o povo judeu, aqueles que creram. E Deus fez tudo novo. Então hoje nós vivemos já o reino estabelecido de Deus. Enquanto as pessoas hoje estão com a esperança de ir para o reino, Jesus disse que o reino já tinha chegado lá na sua evangelização. 35. Para que sobre vós é nós aqui, vós era eles, quem matava os profetas, quem não deu crédito à palavra dele, quem perseguia aqueles que vinham em nome do Senhor, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Versículo 36. Em verdade, é em verdade ou é em mentira? Porque como é que eu vou ler um texto desse, se Jesus estava afirmando que o sangue dele, ele ia cobrar daquela geração? E como é que hoje a maioria das pessoas espera um juízo hoje, que foi passando igual papagaio, fala para um, fala para outro, e hoje o mundo está embebedado nessa falta de conhecimento, e não analisa o texto em si, mas eles esperam um futuro. Que futuro é esse, meus irmãos? Que vida eterna é essa que você precisa morrer para viver a vida eterna? Verso 36. Em verdade vos digo que
todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Então, voltando ao início da mensagem, Jesus disse: quando vocês vêem Jerusalém cercada de exército, vocês têm que saber que está chegando a sua desolação. É o dia da vingança do Senhor, para que se cumpra todas as coisas que estava escrito. Aí eu te pergunto, quando é que Jerusalém foi cercada? Quando é que Deus trouxe um juízo sobre Jerusalém? Você já leu o livro de Flávio José? Você já está inteirado da história? A CPAD lançou esse livro, mas eu acho que eles não leram realmente a história que Flávio José contou. Porque tudo aquilo que Jesus profetizou, Flávio José disse que aconteceu no ano 70. Então hoje, existem algumas profecias para se cumprir? Biblicamente, não. Porque Jesus disse que quando Jerusalém fosse cercada, se cumpriria todas as coisas que estava escrito. E depois de 70, o que foi escrito? Nada. Você vai achar na história que nada foi escrito. Nenhum autor, depois do ano 70, escreveu nada de Bíblia. Todas elas foram escritas antes do ano 70. Então depois, quando Jerusalém é destruída ali, todas as profecias se cumprem dentro de Jerusalém. Jerusalém vê o chão e João viu uma nova cidade. Mas que cidade é essa, Simar? Se tinha uma velha, vai ter uma nova. Mas a velha era a física. Mas a nova seria espiritual. É um governo de Deus na terra. E a Bíblia diz que o reino de Deus seria como uma mulher. Pegou 3 medidas de farinha ou de trigo e colocou uma medida de fermento. E a massa cresceu. Cresceu. Ele disse que assim também seria o reino de Deus. Ele veio, pregou e disse: ide pregai, é chegado o reino dos céus. Ali havia um juízo. A pregação era para que eles crescem em Cristo, para que eles escapassem do juízo que viria dentro de Jerusalém, que destruiria aquela cidade, jogaria todo aquele sistema mosaico por terra, e dali para frente Deus faria novo todas as coisas. Eu e você, meus irmãos, queira ou não, nós já vivemos o novo de Deus. Agora precisamos encaixar isso na nossa mente e fazer igual Paulo. Romanos 12. O que Paulo entendeu? Paulo entendeu que aquele sistema velho iria passar. Mas agora eles precisavam apresentar a Deus um culto racional, não com sacrifício, mas um culto racional. Mudança de mente, renovando a mente para que eles pudessem alcançar tudo aquilo que Deus tinha conquistado na cruz. Infelizmente, hoje as pessoas não querem mudança de vida. Eles querem eles querem ver, eles esperam o anticristo, eles esperam o mundo acabar para as coisas melhorar. Meus irmãos, viva a sua vida. Viva o reino estabelecido por Deus. Deixa de acreditar em muitas lorotas hoje, que Jesus está voltando, que o anticristo vai reinar. O anticristo nunca foi um governo. João disse que o anticristo já estava lá. E era quem? Era todos aqueles que não creram em Cristo. E ele já era os últimos dias quando João escreveu. Melhor noite, paz eterna para todos.